Na vida temos várias escolhas, mas o caminho para o triunfo é um só, todavia, não é fácil encontrá-lo. O caminho para o triunfo se assemelha a um pé de rosa cheio de espinhos, lacunas, dúvidas, labirintos, além de escuro, nebuloso e repleto de riscos. Portanto, antes que as flores mais deslumbrantes desabrochem e se destaquem, é necessário passar obrigatoriamente pelos mesmos. Em outras palavras, é preciso uma luta interna e totalmente intensa para administrar nossos pensamentos, sentimentos e comportamentos, que até então sem entendimento diante de uma sociedade carente e insensata, a qual busca luz, entretenimento e perfeição somente no outro. Compreendido e aceitado esses comportamentos humanos, o mundo fica mais prático e colorido para seguir adiante. É óbvio que não iremos satisfazer os anseios alheios, nem devemos almejar tal insanidade, entretanto, demanda equilíbrio emocional para entender e aceitar que vamos ser cobiçado, invejado e interpretado mal na maioria das vezes. Não se engane com o que ouve e com o que vê, nem interprete errado aquilo que vem de forma carinhosa, ou até mesmo e principalmente romântica. Elogios, sutilezas e simpatias são apenas meios para um fim, um resultado específico para saciar o desejo do oponente. Da mesma forma, não interprete como uma afronta ou umas intenções de ansiosos e mal-educados que não consegue se expressar de maneira convincente. Ele pode muitas das vezes estar apenas tentando se fazer entender. Mudança gera sofrimento interno, são poucos os que ousam a se enfrentar, desafiar-se. A grande maioria sempre recorrem às zonas de conforto, vícios, como bebidas e outras drogas, entre elas, remédios, diversões, entretenimento entre outros, são usados para fugirem de si mesmos. Se submetem ao padrão social para disfarçar, camuflar o vazio, a dor interna, uma vida sem sentido. Para mudar é preciso romper com o modelo tradicional de interação com os demais. Isso causa medo e desconforto emocional, portanto, se submetem a fazer parte de algo artificial para não sofrer com a rejeição e desaprovação social. Vivem uma vida de mentiras para não ficar sozinhos, sobretudo, ainda quase sempre agem por conveniência ao que lhe convém. A hipocrisia demasiadamente reina nas interações sociais. A impiedade corre como um rio vermelho de sangue. Só o sentimento de culpa nos leva ao verdadeiro arrependimento e à mudança interna, porém, este mesmo sentimento desencadeia fragilidades, o que inevitavelmente e certeiramente nos deixa vulneráveis a tudo e a todos, e por um longo período nos sujeitamos a todo tipo de influência nociva. Momentos estes os quais estamos perdidos sem identidade a qual determina como devemos pensar e agir para nosso bem, nos envolvendo sem rumo daquilo que realmente queremos. Portanto, é neste momento de extrema confusão, possuído de medos e dúvidas que se damos conta de estar sendo uma marionete, uma bola de ping-pong dos próprios sentimentos e atitudes, o qual então nos força aos poucos e vai se tornando nítido e vindo à tona o equilíbrio emocional. Despertar da decisão que invejar as pessoas que realizam e usufruem do melhor desta vida é, entre outras, uma péssima escolha. Entretanto, em virtude deste mau sentimento, embora não pareça, a colheita é sempre negativa. Em suma, quando nos atentamos em comportamentos triviais alheios, perdemos totalmente o foco no que realmente importa para nosso propósito e bem-estar. Eventos externos, sejam eles engraçados, atraentes, sedutores, perturbadores ou até mesmo românticos, nos impede de avançar. Logo, essa distração nos deixa em contínua zona de conforto, de modo que nos entrete e nos impede da realização pessoal e legítima. As aparências, as palavras bonitas e as ofensas nos aprisionam com encantos e desencantos, os quais sutilmente nos consomem aos poucos. Quando estamos encantados ou mesmo frustrados, paralisamos e ao mesmo tempo suscetível a paradigmas e mal-intenções alheias. Contudo, ainda agimos como bobos alegres, inertes aos acontecimentos favoráveis para o triunfo. Sobretudo, dentro de nós estamos impacientes, ansiosos, perdidos, ressentidos, cheios de inveja e ódio camuflado. Rimos da própria tragédia, fingimos que está tudo bem. Temos medo de arriscar, de nos enfrentar, nos desafiar, ou seja, olhar para dentro, correr riscos, ter uma nova visão de mundo. Nossa carência é falta de conhecimento e entendimento. Somos atraídos para a autossabotagem, a qual nos coloca exclusivamente de bandeja nas mãos do mal. Logo, os sentimentos de culpa, coitadismos e vitimismo nos invade e nos prostra diante da vida e das pessoas. Contudo, a necessidade de aprovação alheia predomina. Embora extremamente inconformado com a situação, inconscientemente continuamos seguindo e se arrastando contra o vento, empurrando com a barriga, ou seja, fazendo o que não gostamos, vivendo uma vida que detestamos.
Sobretudo, piamente porém equivocados, estamos convictos de que o externo é superior, culpado e na grande maioria injusto conosco. No entanto, ironicamente seguimos acreditando que não somos capazes de andar com as próprias pernas, realizar nossos sonhos. E por fim, ainda mais pior, a visão ingênua que temos de pessoas, empresas e instituições de grandes nomes, as quais denominamos as autoridades sobre nosso modo de ver a vida, as quais aliás por nossa conta prestamos cultos e continência, nos iludindo com falas, aparências etc. Também cremos que o sejam a verdade absoluta, e que nos determina como devemos pensar, ser e agir. Quando temos consciência da intenção que temos por trás de cada uma de nossas ações, logo fica fácil encontrar um caminho. Como lidar com pessoas reativas? Pessoas reativas atuam dentro de padrões de comportamentos recorrentes e costumam seguir à risca a ideia de olho por olho, dente por dente. O comportamento desses indivíduos costuma depender do outro, ou seja, a pessoa age de acordo com a forma como é tratada. Esta é uma atitude que quase nunca é assertiva, uma vez que é sempre caracterizada por reações, e não por ações, e o indivíduo fica sempre à mercê do outro. Uma pessoa reativa se deixa influenciar mais facilmente e costuma agir de maneira impulsiva e extremada. Com o passar do tempo, o hábito é instalado e acaba se tornando uma reação instintiva que atua na parte primitiva do cérebro. As reações emocionais descompensadas passam a ser frequentes, e as justificativas sempre estão associadas a algo externo, e nunca ao próprio indivíduo. As pessoas reativas têm a impressão de que estão sempre sendo injustiçadas, adquirindo o hábito da vitimização e reagindo impulsivamente. Esse comportamento pode causar diversos prejuízos para a vida pessoal e profissional, uma vez que gera sentimentos como ansiedade, culpa e ressentimento. Como deixar de ser uma pessoa reativa? Autoconhecimento. O autoconhecimento é o principal antídoto para barrar reações intempestivas. Isso porque conhecer a si mesmo e ter consciência de como você reage diante de situações desconfortáveis é fundamental para evitar a impulsividade, pois permite que você reflita melhor sobre as situações e encontre alternativas para agir de maneira mais sensata e coerente. Controle a ansiedade. A ansiedade normalmente atinge o ápice quando a pessoa é confrontada ou quando percebe que algo está fugindo de seu controle. Segundo Franz Kafka, um dos principais escritores da literatura moderna, todos os erros humanos são fruto da impaciência. Pensando nesta frase, tente controlar a ansiedade com exercícios, respirações e pausas diárias para fazer atividades que tragam prazer e relaxamento. Não tome conclusões precipitadas. Evite levar para o lado pessoal quando alguém fizer ou disser algo que te desagrade. Muitas vezes as atitudes das pessoas não têm necessariamente a intenção de prejudicá-lo ou atingi-lo. Tenha empatia. Mesmo ao lidar com pessoas difíceis, é preciso ter empatia e tentar perceber suas dificuldades, características e personalidade. Ao começar a agir dessa maneira, as ações das pessoas deixam de te magoar, já que você passa a entender que o modo de agir desses indivíduos está ligado às questões internas de cada um. Desenvolva sua inteligência emocional. A inteligência emocional é uma habilidade que consiste na capacidade de reconhecer e avaliar as emoções em si mesmo e nos outros, além de controlá-las e direcioná-las de maneira positiva. Quando essa habilidade é desenvolvida, é possível manter uma convivência mais saudável e harmoniosa em seu círculo social, profissional e familiar.